Bom, pessoal, voltamos com o nosso podcast aqui diretamente da Carreta Agro do Sistema CNA Senar, aqui na Expoap 2024, essa grande feira. Estamos no segundo dia agora. Agora eu tenho aqui comigo o Ricardo, não é isso, Cheguei! Ricardo? Bem-vindo para você também. Nossa, achei essa carreta extraordinária. Maravilhosa, né? 98 metros quadrados de pura inovação, de novidades, de inteligência artificial. Nossa, que coisa linda isso aqui, viu? Maravilhoso. Tudo bem, Maria Vitória Silva? Tudo ótimo. Vamos Ô, ficar agora coisa boa. melhor agora com as nossas entrevistadas, não é isso? Essa tava já batendo um papo aí com elas, né? Temos aqui a Patrícia Arantes e Uhum. temos a Lúcia Bartoloso. Sejam muito bem-vindas. A gente começa sempre pedindo que vocês se apresentem um pouquinho. Então, Lúcia, comece se apresentando um pouquinho para as pessoas entenderem o que você faz, como é o seu trabalho. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui nessa carreta, como você bem falou, muito maravilhosa, né? Verdade. Trazendo aqui toda a tecnologia junto, né? Um evento tão grandioso que é a nossa Expoap, né? Então, prazer estar aqui. Meu nome é Lúcia Bortoloso, sou produtora rural, pedagoga. Estou aqui no Piauí há 36 anos. Viemos junto com a família do meu esposo, que é do agro, né? Já era do agro. Eu sempre fui urbana, né? E quando eu me casei, vim para o Piauí e aqui eu aprendi o que é ser produtor rural, né? Então, estamos aqui há tanto tempo e a participação dentro do negócio foi dentro da responsabilidade social. Fora da porteira, hoje eu estou dentro da Comissão Estadual da CNA, com o sistema FAEP e sindicato, né, rurais, representando aqui a vice-presidência. Estou também coordenando um grupo de mulheres da Sociedade Rural Brasileira. Então, essa é a minha participação hoje fora da minha empresa e contribuindo aí para o desenvolvimento cada vez maior das mulheres do agronegócio brasileiro. Muito bem, Patrícia. E você? Bom, depois da Lúcia falar dela, fica até difícil, né, de falar. Imagina. Mas obrigada pelo convite. Eu também estou aqui assustada com o tamanho da tecnologia. Muito bacana a gente presenciar isso, né, na feira. E parabéns para vocês. Bom, eu sou Patrícia Arantes, eu sou de Goiânia. A gente estava brincando dos sotaques, né, aqui. Eu sou de uma região do sudoeste goiano, Rio Verde, Santa Helena, Creúna. Talvez alguém que nos ouça seja de lá também, então um conterrâneo. E eu estou como diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, então meu trabalho é todo em Brasília, de interlocução com o Executivo, o Legislativo e Poder Judiciário. Então, todas as pautas de impacto para o agro, marco temporal, bioinsumos, todos esses macro temas nós tratamos lá na Sociedade Rural e temos a alegria de termos coordenadoras como a Lúcia no Comitê das Mulheres. Nossa, que pena que o tempo é curto aqui, né? Senão dava para ter aqui uma A gente hora. brilha, né? Conversa, falou tanta pauta interessante. Mas, Vitória, eu vou fazer logo a primeira pergunta. Vamos falar de liderança feminina no agro, né? Como é que vocês veem esse trabalho de vocês no campo? Eu noto, Ricardo, de fora, tá evoluindo, né? Evoluindo muito, Ricardo. Me permite ser a primeira a dar a resposta, depois a Patrícia pode dar continuidade completando. Nós vemos a participação feminina crescendo muito no Brasil. A gente vê pelos grupos, o número de grupos de mulheres que se encontram hoje no Brasil, mais de 50 grupos de mulheres que se movimentam, que se unem com essa causa de realmente levar capacitação, levar conhecimento cada vez mais para dentro das suas propriedades, principalmente em temas importantes como a liderança, como a sucessão familiar, como o autoconhecimento, para ela que se prepare para que ela possa trabalhar dentro das suas propriedades como fora. Então, a participação tem crescido, isso para nós é muito valioso, porque a mulher tem um olhar diferente dentro dos negócios, ela contribui de outra forma, onde na grande maioria das empresas são familiares, o agronegócio, e a mulher ela tem que andar ao lado do seu esposo. Então, acho que essa é o diferencial, ela se completar dentro do negócio com o esposo, o marido, né? Perfeito. E até a própria questão, complementando aqui, se eu puder, Lúcia, de você encontrar numa entidade de classe, como é o caso da CNA, como é o caso da FAEB, como é o caso da Sociedade Rural, um grupo que tem as mesmas dores que você consegue levar para esse grupo os seus pontos de dificuldade, os seus pontos também de auxílio para outras mulheres. Eu acho que a cooperação é a chave central desse avanço das mulheres no agro. Você entrou num tema, numa parte muito importante, que era justamente isso que a gente ia adentrar. Qual a importância de, por exemplo, instituições como a Sociedade Rural Brasileira de se aproximar dessas mulheres do agro para desenvolver esse setor? Assim, para as duas também, tá? Claro. Eu vou começar então e a Lúcia complementa.
Quando a gente pensa nos desafios do setor, que não são poucos, né? A gente pensa em desafios climáticos, em desafios de mercado e a gente tem os desafios institucionais e representativos. Você ver uma pessoa que te representa no local em que você precisa de fala é muito importante. Então, você está numa audiência pública discutindo seguro rural, por exemplo, você tem que levar a sua voz do produtor para lá. Se eu vislumbro uma pessoa da sociedade rural, da CNA, da FAEP, onde quer que seja, que entende a minha língua como produtora, eu consigo identificar esse espaço, né, do produtor. Então, mais uma vez, a cooperação entra nisso, porque essa identificação é muito preciosa para o nosso mercado e para a nossa cadeia produtiva ser complementada, né? Isso mesmo, Patrícia. É importante as entidades, as associações estar dando espaço para a mulher, né? E a Sociedade Rural, ano passado, a gente completou um ano esse ano, né? De comitê das mulheres da Rural, como os outros grupos também, nas outras instituições, como o CNA, hoje tem a Comissão das Mulheres Estaduais, tem outros grupos, né, muito importantes, né, na área da pecuária, cada um, né, dentro do seu nicho, né, de atuação, é importante que dê espaço para as mulheres, que elas precisam desse espaço para poder se desenvolver e para poder divulgar e representar, como a Patrícia falou, em lugares que é necessário ser representados pela próprio setor, né, de mulheres do setor do agro dentro dessas representações. E aí me veio uma dúvida, Maria Vitória. Como é que está essa questão da integração das redes de apoio às mulheres com a própria sociedade rural? Como é que vocês veem isso? Sim? Como está? Está havendo essa integração? Sim, está. Assim, como eu falei, faz um ano que nós estamos no comitê, é muito recente, mas nós já conquistamos muitas coisas. Uma das vertentes muito fortes que veio para a sociedade rural brasileira através do Comitê das Mulheres foi trabalhar a comunicação através de mulheres. Então, a mulher ela tem toda uma comunicação, um jeito, uma sensibilidade de se comunicar, que nós levamos essa voz feminina para Denver, nos Estados Unidos, num congresso internacional de mulheres americanas, uma cúpula americana, que é a primeira vez nós tivemos um stand de um país, como foi o Brasil, através do nosso comitê. Então, lá nós pudemos trocar experiências, tivemos conexões muito importantes em universidades, com jovens. Levamos uma jovem também, né, do Comitê Jovem da Rural, para poder vivenciar também essa experiência. Então, é isso, a mulher, ela tem todo esse caminho. Então, a sociedade rural trouxe essa vertente importante de levar, através de mulheres, a comunicação internacional. Perfeito. Patrícia, complemente. E o nosso papel é de traduzir o que a gente tem no macro cenário do agronegócio para essas mulheres na prática. Então, por exemplo, a gente teve recentemente a aprovação na Câmara da Lei dos Bioinsumos, né, do projeto de lei, melhor dizendo. Isso. Como é que a gente auxilia o produtor lá na ponta a entender quais são as diferenças na prática? E aí eu te pergunto, como Exatamente. A gente faz uma análise técnica desse tema e vai dissolvendo isso para os produtores que são associados lá da sociedade rural. Então, diluir isso tecnicamente tem uma complexidade muito grande. A gente trazer isso para o linguajar cotidiano, né, do produtor. Então, esse é um dos papéis que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Partir para a prática, né? Isso, exatamente. A sociedade rural ela é uma entidade centenária, né, mais de 104 anos, Sim. que defende o agricultor, que está aí à frente. A Patrícia é uma mulher, né, e ela está lá à frente, né, buscando, trazendo conhecimentos de tudo que tem de notícia de mais importante dentro do setor do agronegócio, ela traz para dentro da casa, e assim, com isso, essa informação a gente quer levar para as mulheres, porque elas têm que estar informadas para poder comunicar, né? E falando das mulheres, né, como é que, principalmente a Lúcia, mas as duas podem falar, como é que está a participação das mulheres no agronegócio aqui? Ela está crescendo ou vocês ainda acham que ela está um pouco tímida demais? Como é que vocês avaliam isso? Eu, como representante da comissão estadual, né, pela CNA, nosso trabalho ainda está começando, né? Nós tomamos posse esse ano. Dentro do Brasil, dentro das comissões estaduais, nós não fomos a última a criar o nosso grupo. Então, isso é um sinal de que nós avançamos, né, com o apoio do presidente da federação. Temos um planejamento, um plano de ação já bem estruturado para o próximo ano. Esse ano a gente teve algumas visitas, né, em regiões produtivas, onde a gente está formando pequenas comissões. Sim. E é esse o nosso intuito, entrar na nossa casa, que é o sindicato rural, e estabelecer uma comunicação com essas mulheres, trazê-las para dentro dessa casa, para que elas possam também se inspirar, né, em nós, já que somos produtoras há tanto tempo, que possam se inspirar e também contribuir,
dentro do sindicato, né? Com essa liderança, com essa contribuição de mulheres. Então, esse é o nosso intuito aqui. Eu acho que tem crescido bastante também, né? Mas ainda precisa ser bem mais divulgado. Esse é o nosso trabalho. A comissão tem esse trabalho, um trabalho difícil, não é fácil. Trabalho de formiguinha, eu digo, mas sempre temos que começar, né? De levar e chegar para cada um, né? Além da questão da comunicação, existem outros desafios, assim, que vocês veem na prática, no dia a dia, que de repente precisam estar no debate, precisam de um tratamento mais especial, um olhar, enfim, na tua opinião? Pessoalmente, eu acredito que seja levar a nossa realidade do agro para as pessoas que julgam o agro. Não só na comunicação macro, mas eu falo em relação a temas técnicos. A Lúcia falou muito bem em relação à prática, e o que a gente vê hoje, por exemplo, é que uma pessoa que às vezes tem o poder da caneta na mão não conhece a nossa realidade no setor produtivo, não conhece como a cadeia produtiva ela sai do primário e vai para a agroindústria, como é que funciona isso, e às vezes a gente vê algo sendo aprovado que não tem a dimensão desse impacto, e para nós aqui embaixo que eu falo no aspecto de prática, na outra ponta, né? Na outra ponta, exatamente. É muito difícil, para você reverter isso depois é muito complicado. Então a gente precisa do setor levar isso para os parlamentares, para as pessoas que estão no IBAMA, para as pessoas que estão na Anvisa, no Ministério da Agricultura. Claro que o mapa é muito mais próximo nosso, né? Mas a gente precisa levar esse Brasil real para quem está lá no Brasil formal, digamos assim. Para que se trabalhe em políticas públicas Exato. que realmente atinjam o setor, não é isso? Exatamente. A gente tem que ocupar as cadeiras, senão alguém ocupa a nossa, né? Então a gente tem que estar preparando essas mulheres para isso. E tem conseguido? Como é que está essa... É como eu falei, a gente está começando. Tá começando, tem que começar. né? Então, assim, a gente... É tudo bem novo, né? Assim, eu digo assim, tem comissões estaduais, estados que estão mais Mas iniciando, mas a gente vê estados como São Paulo, como Paraná, já estão bem mais evoluídos. E a gente se inspira neles, é essa a inspiração. Mulheres inspirando mulheres. Então, esse é o intuito. Tanto dentro da sociedade rural brasileira, eu quero inspirar mulheres que venham conosco para que essa comunicação ela seja mais assertiva, e também as comissões que estão mais evoluídas dentro do CNA, que a gente se inspire e possa fazer esse plano piloto aqui também, né? Que a gente possa também evoluir dessa forma. É mais difícil, mas é possível, bem possível, e a gente está caminhando aí para isso. perfeito. A sociedade hoje tem quantas mulheres? Nós hoje não fizemos o último levantamento, né, Lu? Está precisando fazer uma atualização. Sim, Mas uma média. a gente tem mais de 100 associados dentro de pessoas físicas e jurídicas, então a gente tem também empresas grandes do setor, por exemplo, de fornecimento e melhoramento de sementes, a gente tem de fertilizantes, a gente tem produtor rural de pequeno, médio, grande porte, tem rural jovem, então é uma variedade muito grande. Uma das grandes vantagens da rural, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é que a gente é transversal, então a gente consegue entender a realidade lá do primário, do pequenininho, que vai lidar, por exemplo, com biofertilizante para sua agricultura familiar, até o de grande escala, como é o caso da Lúcia e da família, e até também as grandes empresas que nos auxiliam e precisam entender as nossas dores também. Então, nesse emaranhado, a gente tem mais de 100 pessoas, dentre elas várias que são mulheres. E é interessante que dentro do nosso comitê, nós temos representantes regionais, nas 5 regiões do Brasil. Então, quando a gente formou o comitê, foi uma estratégia da gente poder ter mulheres a nível nacional que pudessem nos trazer as informações, diagnósticos de como estão os seus desafios, como é que estão as oportunidades dentro de cada região. Então, nesse intuito, a gente consegue cada vez trazer mais mulheres do Brasil. E a questão, eu gosto de fazer, a Maria Vitória me conhece, eu gosto de fazer essas perguntas assim, eu me vejo como uma pessoa que está assistindo. E capacitações, vocês têm trabalhado isso também, essa parte, ou ainda não, ou ainda é muito verde, ainda... Quer falar? Olha, eu vou responder pelo Comitê das Mulheres, que foi recém-criado. Nós temos um plano aqui para 2025, exatamente essa questão da capacitação. Olha aí. Eu acho que as mulheres, elas querem, não é que elas precisam, elas querem se especializar mais. Então, esse é o nosso intuito, de formar, como você falou, representar, mulheres precisam estar representadas em cadeiras importantes para poder falar, para poder representar. Então, esse é o intuito nosso, de formar grupos de mulheres que possam estar estudando cada vez mais pautas importantes, que a comunicação realmente distorce,
para que a gente possa se preparar, não só dentro do Brasil, mas como eu falei, lá fora nós estamos com essa representatividade internacional. Nesse próximo ano de 2025, temos outra imersão, que vai ser em Orlando. Vamos participar novamente desse congresso das mulheres lá nos Estados Unidos. E a gente precisa se preparar. Como é que a gente vai falar do Código Florestal Brasileiro lá fora se eu não estou preparada para falar? Perfeito. Entendeu? Como é que eu vou falar do direito à propriedade? Como é que está a situação aqui do desmatamento? Então, a gente precisa se preparar para poder falar, se comunicar de forma assertiva. Então, esse é o intuito do nosso comitê, de preparar as mulheres cada vez mais para poder ter voz, de falar de forma assertiva, tanto dentro como fora do Brasil. Perfeito, o nosso tempo estourou. Mais alguma coisa, Ricardo? Não, Patrícia, você quer complementar essa fala da capacitação? Só complementando, a gente tem outros comitês, além do Comitê das Mulheres, então a gente tem de tributário, relações internacionais, tem de grãos. Então, para cada uma das áreas, a gente aloca um comitê específico para aprofundamento, e aí o Comitê das Mulheres, a grande vantagem é que ela reúne tudo, né? Então, a gente consegue levar todos os temas para lá. Como é que acha vocês, quem está assistindo no YouTube? Como é que acha vocês? A rede social, é isso? Rede social da Sociedade Rural Brasileira, né, Lúcia? E o seu Entrar no site, tem meu Instagram também, Lúcia Bortoloso. E todas estão convidadas para participar, para virem conhecer a Sociedade Rural Brasileira, conhecer o Comitê das Mulheres, que a gente tem muito aí a fazer juntas. Né? Brasil aí, vem mulherada, vem para o Brasil aqui, para a Sociedade Rural Brasileira. Isso mesmo. Em breve ela vai estar com vocês, que ela quer ser fazendeira. Quero. Ela tá no dela. Vou chegar lá. Obrigado, meninas, pela participação. Passava a tarde toda conversando. Muitos variados para falar ainda, né? Mas não vão faltar oportunidades para isso. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Lúcia. É pra gente, Ricardo. É todo jogo. Opa, obrigado. Estão tirando foto da gente aqui. Obrigado, meninas, e até a próxima, tá certo?